Eu gostaria de começar por agradecer, em primeiro lugar, ao Bruno pelo convite que me fez para estar aqui nesta oficina e, obviamente, ao CICSEM por organizar as oficinas e dizer-vos, não sei muito bem para quem é que estou a falar neste momento, mas espero que para algumas pessoas, dizer-vos que o que vos trago aqui hoje, no fundo, é uma tentativa de síntese de algumas das ideias que trabalhei na minha tese de doutoramento e que, portanto, procurarei pensar em torno desta questão, talvez mais do que a identidade nacional, a imagem criada para o país num Estado novo através de um homem, António Ferro, e dos organismos que ele dirigiu, o SPN e o SNI, já veremos o que é que são. Portanto, eu parto deste princípio, o princípio que foi agora muito bem explicado até pelo Bruno Madeira, de que os regimes de tipo nacionalista, e neste caso como o Estado Novo e antes dele a ditadura militar, de tipo autoritário e ditatorial, têm a necessidade de criar um conjunto de valores que guiem o país, mas acima de tudo que fortaleçam o regime, que assegurem a sua continuidade e eu diria até que lhe confiram uma aura de intemporalidade. E eu acredito que, num certo sentido, aconteceu isso. Se olharmos para o Portugal de agora, décadas depois do Estado Novo ter terminado, vemos que ainda há vestígios, heranças da obra de António Ferro na criação dessa tal imagem de Portugal, que fez através destes dois organismos que dirigiu, que no fundo acabam por ser o mesmo organismo. Isto é uma remodelação que acontece em 44, que é mais uma maquilhagem do que outra coisa qualquer. Portanto, o Secretariado de Propaganda Nacional, mais conhecido por SPN, e o Secretariado Nacional da Informação, Cultura Popular e Turismo, a que costumamos chamar SNI. Os objetivos desta comunicação são, portanto, perceber que imagem é esta, por que meios é que esta imagem foi criada, a que públicos se dirigiu, que ideais procurou propagar e compreender melhor o papel de Ferro e do Secretariado neste processo. E para isso preciso começar, obviamente, um bocadinho não, muito, por António Ferro. Ele foi escritor, foi jornalista e foi diplomata, mas é sobretudo conhecido e acho que é sobretudo estudado, em particular, eu diria que na última década tem-se dedicado muito mais atenção a esta personagem, como sendo o chefe da propaganda do Estado Novo e como sendo o homem que foi responsável pela política cultural do regime, através dos organismos que ainda agora mencionei, durante cerca de 17 anos, portanto entre 1933 e 1949, a altura em que abandona o SNI e passa a um cargo diplomático, como ministro de Portugal, primeiro em Berna e depois em Roma. É uma figura que mesmo agora, ou sobretudo agora, que quanto mais se estuda, provavelmente mais se acentua esta ideia de que é uma figura pouco consensual. Para os mais próximos dele, e provavelmente para algumas destas direitas de que o Bruno falou, ele foi um poeta de aça, foi aquele homem que fez a renovação do panorama cultural e artístico português. Para outros, como por exemplo Luís Reis Turgal, ele foi claramente um político, alguém que transformou uma prática estética e cultural ou que a colocou ao serviço de uma política e de uma ideologia muito específica e, portanto, é daí a existência desta expressão a que ele aplica a Ferro, intelectual orgânico, isto é, um homem que relaciona a sua visão da sociedade e da política com as suas escolhas culturais e estéticas. Para vos dar algumas ideias sobre quem foi esta personagem, portanto ele nasceu, como podem ter visto, em 1895, morreu muito cedo, em 1956, com 61 anos, na sequência de complicações depois de uma operação cirúrgica. Teve uma juventude artística, de pendor, como podem ver aqui por estas bastões exemplares, de pendor essencialmente literário, inserido na corrente modernista da altura. E depois entrou em Direito em Lisboa, um curso que acabou por nunca concluir, abandona em 1913 para se dedicar por inteiro à carreira de jornalista. Torna-se repórter e jornalista em vários jornais, muitos deles jornais nacionais de grande circulação e tiragem, como o Diário de Lisboa, o Século e o Diário de Notícias, onde fez carreira como repórter internacional. E viajou um pouco por toda a Europa, conheceu uma série de personagens importantes, não apenas a nível político, mas também artístico e cultural desse período, portanto dos anos 20,
e foi reunindo essas entrevistas numa pluralidade muito grande de livros que vão saindo, alguns ainda antes de assumir o cargo no SPN, outros já depois, sendo que obviamente o livro que toda a gente acaba por conhecer melhor é A Viagem à Volta das Ditaduras, onde obviamente, como diz o próprio título, recolhe uma série de entrevistas que faz a vários ditadores da altura. Mustafa Kemal, por exemplo, mas acima de tudo interessa bastante o livro porque é que podemos ver as várias entrevistas que faz a Mussolini, mas também a entrevista relâmpago de 3 minutos que faz a Hitler. Mas entrevistou ainda outras personalidades, como o Papa Pio XI, o rei Afonso III, XIII de Espanha, Primo de Rivera, enfim, uma quantidade muito grande de pessoas que lhe permitiram compreender a Europa da altura. E a verdade é que Ferro transforma-se, ou parece ser, um admirador de ditadores e de heróis. Provavelmente na mente dele as duas coisas seriam muito semelhantes. Ansiava, ao melhor estilo sebastianista, já que andamos a falar, o Bruno esteve a falar em mitos, por um salvador da pátria. E em 1932 parece ter encontrado o seu tipo ideal em António de Oliveira Salazar, na altura ainda ao serviço do Diário de Notícias, faz 5 entrevistas que acabam por ser publicadas no final desse ano no Diário e que lhe dão a possibilidade mais desejada. No ano a seguir é criado o SPN, é-lhe atribuído o cargo de diretor e isto decorre diretamente destas entrevistas que têm vantagens mútuas. Para Ferro, porque ele consegue se apresentar a Salazar como sendo o homem de que ele necessitava, exatamente como diz aqui esta frase, para que as ideias não caiam no vazio, portanto, o homem que vai criar paradas, festas, emblemas e ritos, que vai criar uma imagem que permita à população compreender o regime e aderir ao regime, idealmente. Portanto, um realizador, um homem que vai também dar um bocadinho de glamour àquilo que era um regime muito seco, se quiserem assim esta expressão. Salazar ganha porque ganha um realizador, porque ganha um homem que lhe vai criar, não apenas ao regime, mas também a ele próprio, uma imagem que ainda perdura atualmente. Ainda há muito esta ideia de que Salazar era um homem que vivia modestamente e que se dedicou ou que se casou com a nação. E isto é uma das principais produções, digamos assim, de António Ferro. Ferro, obviamente nesta altura era um homem, como já disse, viajado, cosmopolita, era um homem que tinha granjeado grande notoriedade pública em Portugal através da escrita, do jornalismo e que sabia o poder das palavras, mas também acima de tudo o poder das imagens na criação de uma determinada realidade. E é isso que lhe é proposto, criar uma realidade para o país. E, portanto, aparece em 1933 o SPN e ele será o seu primeiro diretor, também provavelmente o mais carismático dos poucos diretores que o organismo teve. E a verdade é que se transforma em 33 num dos poucos intelectuais que tem efetivo poder de ação em Portugal. E vai deixar ficar uma marca, creio eu, não apenas no Portugal da altura, mas no Portugal atual. Isto leva-me, portanto, ao secretariado. É um organismo que surge em 33, portanto, logo a seguir ao aparecimento do organismo na Alemanha, no organismo congênero. Em 34 aparece algo do género também em Itália, que vai ser, no fundo, a fonte de grande inspiração de Ferro para gerir e para criar uma série de iniciativas em Portugal. Como podem ver, as perspectivas não são propriamente contraditórias e eventualmente serão complementares em relação a este organismo, portanto as perspectivas de Salazar e de Ferro. Para Salazar, o organismo deveria ser um espelho das realizações do regime. Não apenas um espelho no sentido da reflexão, de ser um espelho refletor, desculpem, mas acima de tudo ser um amplificador. E portanto o organismo era um instrumento de governo. Para Ferro seria, obviamente, desde logo um organismo, como ele escreveu depois e aparece numa destas entrevistas no Diário de Notícias, animador da vida nacional no campo do espírito, que criasse um determinado ambiente, mas admitia e sempre admitiu que era um organismo político e, portanto, tinha uma função política muito clara, que era propagandear e defender os ideais do regime. E, portanto, todas as práticas culturais deste organismo se submeteram sempre a esse princípio básico, apesar de muita gente não admitir ou não querer propriamente entender a ação de Ferro dessa forma.
Como vos disse, em 1944 o organismo sofre uma remodelação, portanto já perto do final da Segunda Guerra Mundial, muda-se o nome, tira-se a palavra propaganda, mas além de se mudar o nome, vai-se transformar aquilo que era um pequeno organismo que em 33 tinha cerca de 17 funcionários num mega organismo que passa a ter 128 funcionários logo em 1945. O orçamento muito maior, isto porquê? Porque vai passar a abarcar uma série de funções que até aí tinham tutelas diversas e que agora transitam para o SPN, agora sim. Nomeadamente, em 1940 já passa a dirigir a ação turística em Portugal, tutela turismo, depois a emissora nacional, que era a Rádio Estatal, e em 44 recebe aquilo que era muito desejado e tinha sido muito pedido, que era a Inspeção Geral de Espetáculos, porque dentro deste organismo estava obviamente os serviços de censura e portanto o SNI transforma-se também, ele, ou acima de tudo, a partir de ser uma função cada vez mais repressiva, como um órgão censor da atividade cultural e artística em Portugal. E esta atividade cultural e artística que desenvolve sobre o lema da política do espírito, que vai buscar inspiração direta nas palavras de Mussolini, nas entrevistas que Ferro lhe tinha feito nos anos 20. Percebe-se perfeitamente que a política do espírito tem funções políticas, isto é, quando se diz que a arte e a literatura constituem a grande fachada de uma nacionalidade, entendemos perfeitamente também quais são as orientações que se podem dar, quer à arte, quer à literatura. Era, em termos muito resumidos, era um sistema coordenado de estímulos e proteção estatal às artes, no seu sentido mais amplo, num país onde até aí praticamente nunca existira um Ministério da Cultura e que portanto funciona como tal, embora nunca tenha sido elevado a essa categoria. Portanto, isto leva-me a perguntar então que iniciativas foram tomadas no âmbito desta política do espírito e que imagem vai ser esta que vai sendo construída, isto é, que fachada é esta da nacionalidade. De forma muito sintética, estes são os 3 vetores que parecem ter guiado a ação de Ferro. Há as artes, eu digo as artes nos sentidos mais plurais, o demótico, isto é, a cultura popular, e o turismo. O objetivo era simples, era este, criar uma mística mobilizadora das massas, portanto era um organismo de persuasão acima de tudo. As atividades foram, eu diria, a um ritmo insano quase e procuraram fazer esta conjugação entre o lado da herança modernista de Ferro, que aqui se calhar é mais um modernismo estilizado propriamente, um modernismo no sentido que o costumamos entender, portanto é um vanguardismo estético e ele rodeia-se de uma série de artistas plásticos que o ajudam a concretizar estas ideias, mas este modernismo, esta modernidade é temperada sempre pela tradição, isto é, por um conservadorismo ideológico que obviamente corresponderia aos ideais que Salazar tinha estabelecido para o regime. Isto vai dar origem àquilo que depois se reflete muito claramente quase como uma marca em todas as atividades do secretariado, este modelo SPN-SNI, vamos conseguindo encontrar facilmente. E que atividades são estas? Só para vos dar uma panorama muito genérica, conseguem ver que tentei dividi-las pelos 3 vetores, mas há algumas, obviamente, que estão em mais que um vetor e que funcionam com múltiplas funções, desde as exposições nacionais ou internacionais, desde uma série de atividades editoriais muito importantes, da qual a Panorama, a revista de arte e turismo, é provavelmente o exemplo mais interessante, até uma campanha muito ampla de prémios em várias áreas artísticas, uma própria secção do cinema que havia, concursos populares, enfim, uma série de mini-organismos que procuravam levar a cultura às aldeias, aos sítios mais remotos popular, o cinema ambulante, o teatro do povo e as bibliotecas ambulantes, o próprio Museu de Arte Popular, que acaba por ser a cereja no bolo, uma vez que é inaugurado em 48, em 49 Ferro sai do país, e depois uma série de festas que vão sendo recriadas. Já há pouco o Bruno falou na questão das tradições e da criação de tradições, isto também acontece no Estado Novo, como é óbvio. A nível do turismo, provavelmente a iniciativa que conhecemos melhor e que temos mais informação serão as pousadas, mas há várias outras. E, portanto, eu gostaria apenas de chamar a atenção para algumas. Desde logo a questão da campanha do Bom Gosto, que é uma campanha que engloba dentro de si uma série de iniciativas muito variadas, nestes 2 modelos, festas e concursos. Provavelmente o concurso mais famoso, embora existam outros que são mais expressivos, mas este é o mais famoso, é o concurso da Aldeia Mais Portuguesa de Portugal,
Só teve uma edição, em 1938, como toda a gente sabe, ganham a aldeia de Monsanto, e depois isto foi bastante trabalhado em termos de propaganda, mas há outros concursos que acabaram por ter mais expressividade mesmo no tempo. Por exemplo, os concursos de montras, estabelecimentos comerciais, começaram em Lisboa, vieram para o Porto, espalharam-se um pouco por todo o país, procuravam criar e trabalhar a ideia do bom gosto neste tipo de estabelecimentos, muito voltado também para a ideia dos visitantes estrangeiros. Os concursos das estações floridas, das quais ainda podemos ver nas poucas estações que se mantêm ainda em atividade, estações ferroviárias, obviamente. Podemos ainda ver, por exemplo, estas plaquinhas que encontramos aqui de cerâmica, com os prémios que foram atribuídos a muitas delas do SNI. Depois, os concursos das janelas floridas, que também começaram em Lisboa, transitaram para o Porto, normalmente associadas às festas da cidade, em Lisboa às festas antoninas e no Porto ao São João, mas que depois se repercutiram também por todo o país, e depois outras, das quais infelizmente não tenho imagens, por exemplo, o concurso das tintas e flores, que procurava, para as povoações que eram adjacentes às estradas nacionais, melhorar o aspecto paisagístico, concursos de ranchos folclóricos, das praias do norte de Portugal, da Casa Panorama, que procurava criar modelos de casas portuguesas para o fim de semana dos portugueses, e depois festas, nomeadamente as festas no Maio Florido, no Porto, e em Lisboa a intervenção e a amplificação de uma iniciativa inicialmente de Leitão de Barros, as marchas populares, que continuam, como toda a gente sabe. Em termos turísticos, como eu já disse, provavelmente a iniciativa mais importante serão as pousadas do SNI. Foram criadas 7, foram construídas, não todas de raiz, mas construídas grande parte delas de raiz, muito nesta lógica deste exemplo que trago aqui de Elvas. Portanto, edifícios que supostamente, arquitetonicamente, correspondem às características regionais, interiores que também o fazem, quer no tipo mobiliário que apresentam, no tipo de matérias-primas que usam. A própria decoração corresponde às características regionais da cultura popular, a gastronomia é a gastronomia regional, portanto eram pousadas que procuravam criar locais para receber portugueses e estrangeiros, mas criando ou trabalhando a ideia do tipicismo destas regiões e, portanto, valorizando aquilo que supostamente seriam estas características regionais, muitas das quais não seriam propriamente tão regionais quanto isso. Foram criadas, como eu vos disse, 7, inauguradas entre 42 e 48. A par disto, levando a cultura às aldeias e às zonas mais recônditas, temos as várias sessões do cinema ambulante, que conseguiram durante muito tempo reunir uma quantidade muito grande de pessoas, que esta imagem é bem ilustrativa da assistência que podia ter uma determinada sessão, em zonas onde as pessoas eram analfabetas e, portanto, a escolha dos filmes era para filmes portugueses, porque não necessitavam de legendas, uma vez que a dobragem nunca propriamente entrou em Portugal, e obviamente filmes que tivessem um teor moral de acordo com os princípios do regime. A mesma ideia para o Teatro do Povo, que levava peças criadas especificamente para esse teatro ambulante e depois uma seleção identicamente rigorosa de obras que iriam para estas bibliotecas ambulantes de cultura popular, que acabam por desaparecer, têm uma vida muito curta, cerca de 5 anos, porque acaba mais à frente por aparecer as bibliotecas da Fundação Carlos Gulbenkian e, portanto, suprem esta necessidade e de uma forma mais democrática na escolha dos autores, diria eu. Em termos artísticos, uma das criações mais conhecidas de Ferro e provavelmente uma daquelas que é mais sujeita a ser interpretada de muitas formas é a Companhia de Bailados Portugueses Verdegai, uma companhia que se inspirava diretamente no folclore nacional e nos trajes nacionais e que iria estilizar usando a tal abordagem modernista e que acaba por ser um sítio onde confluem todos os colaboradores do SNI, artistas plásticos, músicos, uma série de escritores que trabalhavam e que criavam os guiões destes bailados, inclusive o próprio Ferro também trabalhou e a sua mulher, Fernanda de Castro. Estou a falar, por exemplo, de artistas plásticos como Bernardo Marques, Estrela Faria, José Barbosa, Maria Caio, Paulo Ferreira, de compositores como Rui Coelho, Frederico de Freitas, Jorge Croner de Vasconcelos, escritores, obviamente, do regime, digamos assim, como Adolfo Simões Mula, enfim.
pretendia-se criar uma companhia de dança notoriamente portuguesa, seja o que for que isso possa significar, e por isso temos este tipo de bailados criados que vão recuperar então aquilo que muitas vezes eram as próprias danças mais populares e vai estilizá-las e vai levar esta companhia ao exterior, a Espanha, a Paris, e durante algum tempo realmente é uma companhia que parece ter sucesso entre os críticos desta área e que parece diferenciar-se de outras companhias de balé mais clássicas. Há também, como eu já vos disse, um conjunto muito variado de prémios literários, de prémios que vão sendo criados, quer para a literatura, mas também para o cinema, para o teatro e para as artes plásticas, e que obviamente consagravam primordialmente os artistas e os escritores que o regime considerava mais adequados aos seus princípios e valores, e isso também acontece com estas exposições de arte moderna, que são bastante importantes, primeiro pela longevidade que tiveram, eram anuais, mas também pelo facto de quando apareceram e durante bastante tempo funcionavam como contraponto àquilo que era o que predominava então em Portugal, que era um tradicionalismo mais naturalista dos salões da Sociedade Nacional de Belas Artes. Claro que a estes artistas modernos ou modernistas que eram contemplados e que podiam ir expor, era pedido que revelassem inquietação, como é de bom tom nestas coisas, mas acima de tudo um indispensável equilíbrio. E portanto este equilíbrio era mais importante do que a inquietação e seria aquilo que definiria o que era aceite como podendo entrar nas exposições. Há também uma linha editorial muito forte do organismo, provavelmente a revista mais importante, a linha editorial não é apenas obviamente de revistas, mas a revista mais importante é esta, é a Panorama, primeiro porque ela aparece em 41 e mantém-se até o final do regime, portanto tem uma vida muito longa, depois pela qualidade gráfica inegável da própria revista, colaboravam aqui artistas plásticos conceituados, também pelo investimento feito na maneira como se pensava o interior, os conteúdos da revista. Embora tenham existido outras, esta provavelmente é a mais importante e quem tiver alguma curiosidade pode consultar a primeira série, está neste momento digitalizada por inteiro na Hemeroteca Digital de Lisboa. Este trabalho na arte popular e nas artes em geral parece depois acabar por confluir na inauguração do Museu de Arte Popular em Lisboa, na zona de Belém, em 1948, aproveitando um dos pavilhões que tinham sido construídos para a exposição no mundo português. O museu, como podem ver, acaba por ser um repositório de material que tinha sido reunido pelo secretariado ao longo dos anos, quer para exposições internacionais, quer para exposições feitas internamente, mais do que propriamente uma visão museográfica. O que existia aqui era esta ideia de ser uma caixa de tesouros, de tal maneira que, como podem ver na segunda imagem, na parte de cima, estes murais que aparecem são murais criados pelos artistas plásticos do secretariado, depois tinha também uma série de frases icónicas, algumas delas feitas pelo próprio Ferro, portanto chamar museu a isto também pode ser um pouco complicado, porque a perspectiva aqui inicial não era museográfica, era num sentido bastante mais propagandístico e político. Outro investimento, como eu já vos disse, muito importante foram as exposições, em particular as exposições internacionais. Durante o período de Ferro destacam-se três, esta em 1937 em Paris, depois em 1939 em Nova Iorque e em São Francisco. E são importantes porque conseguimos ver aqui os tais compromissos e a tal ligação entre o modernismo estético e depois um conservadorismo ideológico. E este exemplo é interessante porque inicialmente o pavilhão de Portugal, da autoria do arquiteto Quelo do Amaral, era uma estrutura muito simples, claramente modernista, muito depurada, e quando ganhou o concurso olhou-se para ela e pensou-se que era necessário ajeitá-la e portanto ajeitou-se como? Criando aquelas arcarias que conseguimos ver na fachada principal, colocando aquele janelão com o escudo nacional, isto é, aportuguesou-se depois esta estrutura e isto é um exemplo se calhar até paradigmático de muito o que foi feito em Portugal durante o Estado Novo com António Ferro. Em jeito de conclusão final, não faço ideia de quanto tempo é que ainda tenho, mas se ninguém me diz nada eu continuo. Diria que esta foi a missão de Ferro, recuperar a reputação da nação,
acreditando que Portugal era visto externamente como uma nação de conflitos e de revoluções e, portanto, criar a ideia de um Portugal de ordem e de equilíbrio, palavras-chave para o Estado Novo, vestir com certa poesia e graça à vida de todos os dias, tornando-a mais irreal e mais saborosa. Creio que esta frase é interessantíssima por tudo aquilo que diz e o que não diz. E, portanto, aquilo que se pode dizer é que se procurou transformar o país numa espécie de bilhete postal, não é? Embelezando-se e estilizando-se com uma lógica modernista, sempre no sentido do reaportuguesamento e do evitar a desnacionalização. Mas esta campanha toda de Ferro foi obviamente uma campanha política e eu queria tornar a reforçar esta ideia de que é uma campanha esteticamente dogmática, de inculcação de valores e de comportamentos. A própria campanha do bom gosto procurava inculcar comportamentos, de manipulação ideológica, da procura do conformismo social através dos consensos, de uma atitude muitas vezes de apoio musculado à arte e à cultura, isto porque, mais do que o apoio na criação de estruturas para a produção cultural, privilegiou-se foi a dependência do Estado e do regime, pela atribuição de prémios, pela encomenda e compra de obras, pelo patrocínio de exposições quer individuais, quer coletivas, etc. Os palcos preferenciais desta atividade de Ferro foram as comemorações, obviamente, as exposições, como já falei, e o modelo dos concursos. Tudo momentos e espaços que permitiam criar ambientes emocionais de ligação do indivíduo com a pátria. O público ou os públicos-alvos, as classes médias, as elites nacionais e estrangeiras, embora muito do centro desta atividade seja a cultura popular e seja o povo não é propriamente o receptáculo das iniciativas, é provavelmente algo que é usado para as iniciativas, devidamente embelezado. Isto porque nós conseguimos perceber isto porque os próprios locais de exibição dessa cultura popular eram primordialmente ambientes urbanos e cosmopolitas. Estas práticas culturais só os públicos com disponibilidade financeira e com apetência para tal acediam e, portanto, é claramente uma iniciativa dirigida para elites. Uma última ideia para terminar, se me permitem ainda, o que é que sobra então desta imagem de Portugal na atualidade? Eu creio que se olharmos com atenção conseguimos perceber que sobra muita coisa. Eu trouxe apenas 3 exemplos. Este da página da internet da aldeia de Monsanto, que faz parte agora do circuito das aldeias turísticas e como conseguem ver logo pela página inicial e pelo texto pelo qual a aldeia se apresenta, usa ainda o fato de ter ganho o galardão de aldeia mais portuguesa de Portugal em 38 como um chamativo para o turismo nacional ou internacional, não interessa. Portanto, há aqui ainda uma presença muito forte de algo que aconteceu no Estado Novo e que marca esta aldeia que ela continua a utilizar para seu benefício. Depois, os concursos. Aquilo que falei dos concursos de montras, janelas floridas, etc., continuam. Basta ver, isto é um exemplo de 2014, não foi assim há tanto tempo, creio que na Póvoa do Varzim, sim. Os concursos, este tipo de concursos continuam a existir, eles são diretamente inspirados no Estado Novo, não é que enganar. Por fim, se olharmos para a própria promoção que é feita pelos organismos de turismo portugueses, institucionais, conseguimos perceber isso. Muito obrigada pela vossa atenção.